Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de trazer para vocês hoje uma reflexão e algumas dicas para a gente saber como lidar com a perda. É muito difícil quando a gente lida, né, com a perda de alguém que a gente ama muito, que a gente gosta muito e sente falta, é uma mistura de sentimentos gigantes, desde uma revolta muito grande até uma sensação de anestesia gigante e que faz parte, né, quando se a gente gosta da pessoa, a gente não quer perder, e quando perde a gente fica meio sem chão, porque a gente nunca se prepara para esse momento. E então a gente precisa entender que existe a fase do luto, que a gente precisa vivenciar esse luto para conseguir continuar com a vida, apesar da falta dessa pessoa, né? E isso é muito importante que a gente entenda que se a gente não passar por essa fase, né, cada etapa, a etapa da revolta, a etapa da gente brigar com Deus e não querer confiar em mais ninguém, nem nada, a gente fica desacreditado de tudo. A etapa do silêncio, do querer se fechar, de tudo e de todos, até você conseguir começar devagarzinho, apesar de toda a tua dor, continuar a tua vida, e aos pouquinhos você vai dando lugar àquela dor, à saudade, lembrando de momentos bacanas e legais, e até conseguir, né, vencer isso aí. A dor vai estar ali, a gente não consegue se livrar completamente da dor, mas a gente consegue voltar a viver e ver o colorido da vida nisso tudo. E passar por essa fase de luto vai depender muito de pessoa para pessoa, do investimento de energia que a pessoa vai dar para isso aí, buscando uma psicoterapia para ajudar a ressignificar toda essa dor, esse luto, que pode levar de alguns meses até 2 anos ou até mais, né? Como eu falei, depende muito de pessoa para pessoa. E aí, o que a gente precisa fazer, ou quais seriam as sugestões para conseguir vencer isso com um pouco mais de tranquilidade, um pouquinho menos de dor? Então, a primeira coisa é você falar, se permitir falar dessa sua dor, falar o como você se sente, o quanto está doendo a falta daquela pessoa, poder olhar para essa dor para poder conseguir realmente dar um sentido para ela e poder ressignificar. Porque quando você fala da sua dor, você vai cicatrizando essa ferida que está tão aberta, sangrando dentro de você. É importante também a gente enfrentar um sentimento de culpa, que geralmente a gente começa a se cobrar, no sentido de poderia ter feito isso ou aquilo para ter evitado, mas entenda, a culpa não é sua. A gente tem um momento de vida, né? A gente tem um tempo de vida aqui na Terra, e quando a gente fecha esse ciclo, quando a gente cumpre com toda a nossa missão, com toda a etapa que a gente, o propósito que a gente veio para viver aqui, chega o dia da gente partir. É importante também trabalhar muito esse sentimento de raiva e revolta que dá, porque se você ficar alimentando essa raiva toda, quem adoece vai ser você, porque você vai liberar um monte de hormônios de estresse no teu organismo, e isso pode te levar a um adoecimento e potencializar ainda mais a sua dor, a sua tristeza. É importante também a gente entender que enquanto pai, enquanto mãe, irmão, marido, mulher, né, seja qual vínculo que você tinha com aquela pessoa, que você tinha ali, né, teve teu momento junto, e que a vida não é perfeita. A gente precisa realmente dar continuidade e aceitar, né? Por mais que a gente não concorde com o que tem acontecido, mas aceitar que aconteceu. Porque a partir do momento que a gente consegue aceitar, a gente consegue também a vencer e passar por esse luto aí sem tanta dificuldade. É importante também que você não se isole. A tendência muito grande é que a gente queira se recolher, ficar trancado no quarto, não fazer mais nada, não conversar com ninguém, por conta da dor muito grande. Porque não quer ficar falando sobre isso, não quer ficar dando justificativa para ninguém, porque infelizmente também tem pessoas que não sabem respeitar o momento, ficam ali cutucando o tempo todo. Mas é muito importante que você não se isole, porque o isolamento pode te levar a uma depressão profunda e pode ser muito pior para você conseguir vencer essa fase do luto e ultrapassar isso aí. Então busque o contato com pessoas que você realmente confia, pessoas que você gosta, que vão saber realmente te acolher, respeitar o teu tempo, mas não fique sozinho.
porque senão vai ser muito pior. É importante também que a gente entenda que diante uma grande perda, né, de uma pessoa muito querida, a gente mude alguns valores da nossa vida, né? Porque, como eu falei, a gente não está nunca preparado para isso. E, infelizmente, algumas pessoas só conseguem parar para refletir sobre a importância daquela pessoa, a importância da vida de alguém quando a gente perde. Então, é importante a gente entender também que a partir desse momento que a gente perde, a gente vai dar mais significado para coisas que a gente não dava significado antes. A gente vai saber viver melhor, vai saber interagir melhor com quem a gente ama, justamente pela questão de que um dia a gente pode vir a perder e que a gente não quer ficar sem criar memórias, né? Ter momentos prazerosos e momentos bons com aquela pessoa. As pessoas às vezes falam, né? Eu nunca mais vou ser o mesmo. E realmente, não tem como a gente voltar a ser a mesma pessoa que a gente era, porque muda alguma coisa dentro da gente, né? A gente, como eu falei, muda os nossos valores, muda a nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Então a gente realmente não vai ser mais o mesmo. Mas isso não quer dizer que a gente vai se tornar uma pessoa amarga, ou que tenha que viver triste e remoendo aquela dor. Isso não. A gente pode voltar a ser feliz, a gente pode voltar a dar continuidade à vida, apesar daquela perda. É importante também a gente evitar decisões importantes ou grandes mudanças que a gente tenha que fazer naquele momento da dor, por conta da dor que a gente está sentindo, a gente vai estar muito mexido emocionalmente, não vai conseguir parar para pensar ou refletir qual seria a melhor estratégia, a melhor tomada de decisão. Então, ou se precisar tomar alguma decisão, peça ajuda de alguém que tenha a tranquilidade e a racionalidade ali naquele momento para te ajudar a tomar uma decisão mais assertiva e não em cima da emoção toda. É importante também que você reserve alguns períodos do teu dia para você lembrar das coisas boas também, né? Logicamente, respeitando o teu limite. Se naquele momento ainda te dói muito lembrar, tente evitar. Mas é importante a gente se permitir, né, os momentos bons que a gente tinha com aquela pessoa, para justamente reforçar essas memórias, né? Porque lembrar de uma brincadeira, de uma palhaçada, de uma implicância que a pessoa tinha com a gente, faz a gente rir, faz a gente, apesar da dor, né? Faz a gente se sentir melhor. E de pouquinho em pouquinho, cada momento que você consegue se sentir melhor, você consegue também amenizar aquela dor, né? Então, é 1 minuto que você deu um sorriso, ótimo, foi 1 minuto que você não sofreu, entendeu? Então, de pouquinho em pouquinho, as coisas vão caminhando. É importante a gente sempre pensar que é um dia de cada vez. Não adianta que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai cicatrizar a nossa dor ou se sentir melhor, mas é importante a gente respeitar os nossos limites e ir com calma. Outra questão que é importante a gente refletir, que é muito datas, né, marcantes como aniversário, Natal, dia de namoro, casamento, né, datas que foram marcantes na vida de vocês, se preparar, porque quando se aproxima uma data dessa, a dor parece que se potencializa, porque infelizmente a nossa memória está aí, ela vai trazer lembranças e você vai lembrar da última data que vocês estiveram juntos e que dessa vez vocês não estarão. Então, se prepara para isso também, entenda que o ficar mais triste ou ficar mais desanimado, mais choroso nesse período é normal, né? Não é recaída, não é uma coisa ruim, faz parte mesmo do processo de luto, de conseguir vencer essa fase toda. Outra questão é muito importante a gente não perder a nossa fé. Por mais que a gente fique revoltado com Deus, não entenda, né? Reclame com Ele, muitos às vezes xingam também, no sentido de Ele ter tirado, né, a pessoa que a gente amava, como se fosse injusto isso.
Não perca sua fé, entenda que existe um propósito. A gente vem com um propósito para essa vida e, como eu falei, quando a gente fecha o ciclo, a gente precisa ir. É que o grande problema é que nunca ninguém fala com a gente sobre morte, né? Sobre a finitude, como se fosse um tabu isso. Então a gente vive como se fosse eterno, só que não somos eternos. Então, se a gente também acredita e busca fé, né, numa religião, seja qual for mais confortável para você, isso vai te ajudar também a passar por essa fase com um pouco mais de tranquilidade. Não se culpe se você de repente em algum momento começa a se sentir bem, começa a sorrir, começa a querer sair, voltar à vida novamente, querer brincar. Isso é mais do que normal, esse é sinal de saúde, é sinal que você está vencendo essa fase do luto. Né? Quando a gente começa a cicatrizar as nossas feridas internas, a gente vai começando a realmente querer voltar a viver a nossa vida como a gente vivia antes. Então não se culpe, tá? Isso faz parte e é saudável, é sinal que você está realmente se recuperando. É importante ocupar também a mente, seja com trabalho, seja fazendo coisas que você gosta, porque se a gente fica muito parado, a gente acaba só potencializando a nossa dor e os pensamentos negativos vão tomando conta. Então, quando a gente começa a trabalhar ou fazer coisas que a gente gosta, a gente tem aquele tempo em que a gente está canalizando nossa energia, produzindo alguma coisa, ajudando alguém, e isso vai ajudando também a gente cicatrizar as nossas dores e as nossas feridas. Importante também que a gente se liberte de qualquer expectativa irreal, né? No sentido de tentar fantasiar ou fingir que nada está acontecendo. Algumas pessoas, os pais, às vezes falam para filhos que são pequenos, papai, vovô, né, a pessoa que partiu, né, que viajou, foi fazer uma viagem. Então é importante a gente entender que a gente não deve falar uma coisa que não é verdade. A gente precisa ser sincero, buscar uma melhor forma de falar, porque se a gente fala que viajou, a criança vai ficar naquela espera da volta. E aí, o que a criança vai criar? Uma expectativa irreal, porque essa volta não vai acontecer. Então, vamos encarar a verdade, isso faz parte da vida de todo mundo, e quanto melhor a gente encara a verdade das coisas, a gente amadurece com isso também. É importante a gente também entender que a gente não tem que ficar remoendo o tempo todo que, porque perdeu eu tenho que ficar sofrendo, né? Porque perdi eu não posso continuar minha vida, porque eu perdi a pessoa eu não posso ser feliz novamente. Por favor, não façam isso com vocês mesmos, porque alimentar um sofrimento excessivo acaba prejudicando a você mesmo. Você vai entrar numa depressão muito grande e isso é muito perigoso. Muito perigoso porque você começa a perder o sentido de vida e os pensamentos, né, de morte começam a surgir, porque você começa a entender que nada faz sentido mais. Então, por favor, não faça isso contigo. Vamos lá, eu sei que dói, eu sei que é muito difícil, mas vamos seguir a vida. A vida precisa continuar, porque a sua missão não acabou. Busque ajuda de um profissional, de um terapeuta que vai te ajudar a ressignificar isso tudo, a passar por esse luto e fazer com que você olhe o colorido da vida novamente. Tá bom? Essas foram as dicas de hoje. Espero que tenha ajudado e até mais. Tchau, tchau.